Olha, se as coisas não têm corrido bem para você, não culpe a Deus, culpe a sua falta de entendimento da palavra. O Senhor Deus disse ao profeta Oséias: "O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento." Quando nós não entendemos o que Deus fala conosco, a gente vive tropeçando na vida. A gente não consegue tomar posse daquilo que Deus tem para nós. E Deus tem muita coisa boa para fazer na nossa vida. E Ele pode começar fazendo isso hoje. É muito importante que você assista o vídeo até o final e participe da oração. Toda quarta, todo domingo, eu posto uma mensagem nova que Deus me dá. E essa mensagem, por ser a palavra de Deus, ela tem o poder de mudar a vida daquele que ouve. Se você conhece alguém que tem algum problema de saúde, ou que está passando por alguma necessidade, que precisa prosperar na vida, não deixe de indicar o meu canal para essa pessoa. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no meu canal. Ative as notificações, que é para você ser avisado quando eu postar um novo vídeo. Não esqueça, toda quarta e todo domingo tem uma mensagem nova ali para você. As religiões costumam pregar por aí que Deus não despreza ninguém. A Bíblia diz no Salmo 51, no versículo 17, que Deus jamais desprezará ao coração quebrantado e contrito. Então preste atenção, o que significa isso? Significa que Deus não despreza aquela pessoa que se arrepende dos seus pecados e que reconhece que só Deus pode salvá-la. Aquela pessoa que se rende a Ele, que o busca de todo o coração, essa pessoa nunca será desprezada. Porque o sacrifício que agrada a Deus é o espírito quebrantado. Jesus disse: "Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora." Mas ele também disse uma coisa muito séria e que às vezes nós não damos muita atenção. Ele falou o seguinte: "Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus." Como é que eu nego a Jesus? Quando eu não dou valor à palavra dele, quando eu não me importo, não me interesso em ouvir a pregação da palavra, não me interesso em ler a Bíblia, eu estou negando Jesus. Então ele também vai me negar quando eu precisar dele. Em 1 Samuel capítulo 2, no versículo 30, o Senhor disse: "Porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados." Então essa história de que Deus não despreza ninguém não está muito certa. Deus não despreza aquele que o busca, aquele que tem prazer em ouvir a pregação, que tem prazer em ler a Bíblia, que quer obedecer a sua palavra. Aquele que vai a ele não é lançado fora, Jesus disse, mas aquele que o despreza, aquele que não se importa com a palavra de Deus, não quer ouvir, não quer ler a Bíblia, não se interessa, esse vai ser desprezado. No Salmo 119, versículo 18, tem um recado aqui para aquela pessoa que rejeita a palavra. Diz assim: "Tu desprezas todos os que se desviam dos teus estatutos, porquanto vivem na mentira e falsidade." Muitas vezes a pessoa despreza a Deus sem perceber que está desprezando, como é o caso da pessoa que frequenta uma falsa religião. Está dizendo aqui que Deus despreza todo aquele que se desvia dos seus estatutos, das suas regras, daquilo que ele estabeleceu. Por que Deus desprezaria essa pessoa? Por causa dela viver na mentira e na falsidade. Não que a pessoa seja mentirosa ou falsa, mas por falta de conhecimento da palavra. Muitas vezes a pessoa é mesmo mentirosa, é falsa, mas se ela quiser deixar de ser, é só confessar que Deus perdoa, porque está escrito que Ele é quem perdoa as nossas iniquidades e cura todas as nossas enfermidades. E tem gente que só fala mentira. A pessoa se sente bem falando mentira. Isso é uma enfermidade da alma.
E Jesus cura isso. Mas muita gente está vivendo na mentira e na falsidade, não porque ela quer, não porque ela é uma pessoa mentirosa ou falsa, mas porque ela está seguindo um ensinamento mentiroso, um ensinamento falso. Muitas vezes a pessoa é uma pessoa boa, tem um bom coração, mas ela coloca a sua fé em algo falso, em algo mentiroso, porque o que ensinaram para ela não é verdade. Mas a pessoa fica tão apegada àquilo que ela aprendeu na religião, aquilo que a religião ensina, que ela não aceita que alguém lhe diga a verdade. É como o apóstolo Paulo disse, parece que tem comichões nos ouvidos. Paulo falou isso na sua segunda carta a Timóteo. Ele disse, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo o seu próprio coração, segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Meus queridos, muita gente não suporta ouvir a palavra de Deus. Ela prefere a religião, porque a religião permite tudo, não condena as coisas erradas que ela está fazendo. E ela não quer ser criticada pelo que ela faz. Então ela prefere a religião. Ela prefere ir lá onde ninguém vai apontar o dedo, ninguém vai falar nada para ela. Mas também não vai dar nada em troca. Ela entra lá doente, sai doente. Entra pobre, sai miserável. Entra cheia de pecado, sai mais carregada de pecado ainda. Porque tudo o que se faz lá dentro é ofensa a Deus. Verdade isso. Talvez a pessoa pense, puxa vida, mas eu vou lá rezar e eu estou ofendendo a Deus. Tá. Está ofendendo porque você está descumprindo o mandamento de Deus. Ele não mandou você rezar para santo nenhum. Ele não mandou você adorar imagem nenhuma. O religioso, ele desperdiça a fé dele porque ele tem acreditado numa imagem esculpida, que só tem poder, sabe qual? De afastar a pessoa da presença de Deus. A pessoa, às vezes, ela rejeita a palavra, ela não quer saber da Bíblia, ela não quer ler a Bíblia e não quer que ninguém fale para ela da Bíblia. Por quê? Porque ela diz, não, eu não quero mudar de religião. E eu concordo plenamente com você que você não tem que mudar de religião. Você tem é que deixar, tem que sair fora, tem que fugir desse negócio de religião. Se é que você quer ser ouvido por Deus quando você orar. Porque as rezas que você faz não são ouvidas por Deus. Pelo contrário, Deus aborrece aquilo ali. Isso não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que diz isso. Veja o que está escrito em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. É o próprio Senhor Jesus dizendo, sai dela, povo meu. Dela quem? De quem está falando aqui? Da igreja que ensina mentira. Que ensina o povo a se prostituir espiritualmente, adorando vários deuses, esses que chamam de santos. O Senhor diz, sai dela, povo meu. Sai dessa igreja, sai dessa religião, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas pragas que hão de vir sobre ela. Ouça o que o Senhor diz. Saia. E se eu sair da minha religião, para qual religião eu vou? Não vá. Não vá para religião nenhuma. Certa vez Jesus disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. E desde então muita gente se voltou atrás. Muitos dos que seguiam Jesus não andavam mais com ele, porque ele disse, ninguém pode vir a mim se isso não for concedido pelo meu Pai. Então, muitos que seguiam ele voltaram para trás, não andavam mais com ele. Então Jesus se virou para os 12 e disse para eles, querei vós também retirar-vos? Jesus perguntou para os 12, vocês também querem ir embora? Vocês querem seguir algum outro ensinamento? Aí Pedro fez uma declaração
que eu quero que você preste atenção. Pedro disse assim: Senhor, para quem iremos nós? Pois tu tens as palavras da vida eterna. Então olha que declaração inteligente Pedro fez. Ele sabia que religião nenhuma ia levar ele a lugar nenhum. Os religiosos não tinham nada para oferecer. Jesus perguntou: vocês querem também me deixar? Vocês querem seguir outro ensinamento? Pedro falou para ele: mas Senhor, para quem que a gente vai? Só tu tens a palavra da vida eterna. Os religiosos só têm palavra vazia. O que se ouve dentro dessas igrejas religiosas são palavras vazias. São rezas repetitivas que não levam ninguém a nada, não abençoam ninguém. Mas Jesus tinha e tem as palavras da vida eterna. Meus queridos, religião não salva ninguém. Nenhuma delas. Deus não tem religião nenhuma. Qualquer religião certa não tem. Deus não tem religião. Deus tem o quê? A palavra da vida. A palavra que criou todas as coisas. A palavra que cura, que liberta, que resolve os problemas da humanidade. Sem esse negócio de ter que fazer penitência, de ter que oferecer sacrifício, de dar dinheiro para a igreja e outras coisas mais aí. Jesus não fundou religião. Os homens é que inventaram esse negócio de religião, sabe para quê? Para fazer das pessoas massa de manobra. Eles usam as pessoas. A religião prende, engana e usa a pessoa para fazer o que ela quer. O pior é que muitos nem procuram saber se o que está sendo ensinado na religião é verdade ou não. Como é que eu vou saber se o que a igreja me ensina é verdade? Comparando o ensinamento com que me deram com a palavra de Deus. Eu tenho que comparar. Se alguém chega e me ensina uma coisa, ó, Deus falou isso e isso, é assim, assim. Eu tenho que ir lá na Bíblia e ver se é verdade. Você pode observar que tudo que eu falo aqui, eu cito as referências bíblicas. Eu mostro para você onde está escrito, que é para você conferir se é verdade ou não o que eu estou falando. Porque eu não estou falando as minhas palavras, eu estou falando a palavra de Deus. Aquilo que Ele me dá para falar. Então você tem que comparar o ensinamento com a palavra de Deus. Mas cuidado, porque os religiosos são tão astutos que eles torcem a palavra para mudar o sentido da coisa. Por isso você tem que ler a Bíblia e deixar Deus falar com você, para você entender direitinho o que está escrito ali. E tem que ouvir a pregação. Então, quando as pessoas me ensinam alguma coisa, eu tenho que pegar a Bíblia e procurar ver se o que diz, se o que a pessoa está dizendo, se está de acordo com a Bíblia, com aquilo que a Bíblia ensina. Mas a pessoa não faz isso. Ela prefere acreditar no que a religião ensina e depois ela fica aí fazendo um montão de reza, repetindo a mesma coisa, e ela quer ser abençoada. Ela não recebe a bênção. Por quê? Porque tudo aquilo ali, aqueles bonecos, aquelas imagens de escultura, tudo aquilo é mentira. É tudo falsidade. Vai ter alguém que diz: pô, mas esse cara só fala isso. Ué, mas eu falo aquilo que está escrito na Bíblia. Deus está mandando falar isso para você, porque você tem que deixar essas coisas. Está escrito na Bíblia que Deus não se agrada dessas coisas. Ele não permite que se faça esses bonecos. E por quê? Porque esses bonecos não têm poder nenhum. A Bíblia diz que o ser humano se tornou bruto, ignorante, por falta de entendimento. Está escrito assim em Jeremias capítulo 10, no versículo 14. Diz: todo homem se embruteceu e não tem entendimento. Quando fala homem aqui, fala do ser humano em geral. Se embruteceu, quer dizer, se tornou bruto na fé, não tem entendimento, não compreende a coisa. Por que não compreende? Porque a sua imagem de escultura é uma vergonha. E a sua imagem fundida, mentira é. E não há nela espírito. Meu querido, tem que ser uma pessoa muito burra para ver que uma estátua de gesso não tem vida nenhuma nela, ela não tem espírito nenhum. Como é que ela vai te ajudar em alguma coisa? Vaidades são, está escrito, obra de enganos. No tempo da sua visitação virão a perecer.
Quer dizer, na hora que a pessoa precisar de ajuda, ela vai descobrir que a santinha dela não tem poder nenhum para ajudá-la. E ela vai acabar perecendo. Por quê? Porque ela acreditou numa mentira, numa coisa falsa, que não passa de um objeto de gesso ou de madeira, que não tem vida, portanto nada pode fazer. Mas enquanto está tudo bem, a pessoa não acorda. A religião vai levando ela em banho-maria, e enquanto o vento está soprando a favor, tudo bem. Mas um dia a adversidade vem. Diz a Bíblia, no tempo da sua visitação virão a perecer. Os israelitas que deixaram Deus e foram atrás de outros deuses, eles se deram mal. O que significa no tempo da sua visitação? Quando você precisar, quando surgir algum problema, você vai perecer se você não deixar esses bonecos e não passar a acreditar naquilo que Deus fala. Os israelitas deixaram a Deus, foram atrás de outros deuses. E veja o que aconteceu, está escrito lá no livro de Juízes. Diz assim: então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins e às Astarotes, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, e os de Moabe, e dos Amonitas, e dos Filisteus. E abandonaram o Senhor, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E ele os vendeu na mão dos Filisteus e na mão dos Amonitas, os quais naquele mesmo ano começaram a humilhá-los e a oprimi-los. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel, que estavam da além do Jordão. Então preste atenção. O povo de Israel começou a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Como assim? Eles começaram a adorar as imagens de escultura, os deuses dos filisteus, dos amonitas, aqueles deuses daquele povo que estava ao redor dele. Eles começaram a adorar aquilo, a rezar para aqueles objetos. E isso desagradou a Deus. Então o que o Senhor fez? Entregou eles na mão dos inimigos. E os inimigos começaram a afligi-los. E por 18 anos eles foram oprimidos pelos inimigos. Diz aqui, por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel. Todos, não houve um que não tinha um problema com o inimigo. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que é Gileade. E os amonitas passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e Benjamim, contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então você veja que os inimigos não se conformaram em atingir aquele povo que estava além do Jordão, na terra dos amorreus ali, em Gileade. Eles passaram, atravessaram o rio também para pelejar contra as tribos de Judá e Benjamim. Meu irmão, quando você não respeita a palavra de Deus, não se importa com a palavra, não busca a Deus, deixa de servir ao Senhor para servir esses objetos, o que acontece? O inimigo vem te afligir, e ele vai afligir também os seus familiares. Ele vai afligir também os seus parentes, porque o inimigo não se satisfaz, ele quer destruir a todos. Então, eles passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e Benjamim, e contra os da casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Os filhos de Israel, quando se viram em aperto, aí eles lembraram: peraí, vamos clamar ao Senhor, porque esses bonecos não estão ajudando a gente. Aí foram clamar ao Senhor. O Senhor, porém, respondeu aos filhos de Israel: porventura não vos livrei eu dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas e dos filisteus? Também quando os sidônios, os amalequitas, os maonitas vos oprimiram, não vos livrei eu?
Vocês clamaram a mim e eu não vos livrei das mãos desses inimigos? Contudo, vós me deixastes e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Olha só que coisa séria. Eles enfadaram tanto a Deus que o Senhor Deus decidiu: não vou livrar mais esse povo. E sabe o que Deus disse para eles? Ide, clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo da vossa angústia. Meu irmão, minha irmã, é uma coisa séria isso. A pessoa fica provocando a Deus, se inclinando, acendendo vela, rezando para a Santinha, para a Virgem Maria, diante de uma estátua qualquer. Ela fica fazendo novena, rezando o rosário, rezando o terço, repetindo a mesma coisa o tempo todo, onde ela reza mais para Maria do que para Jesus. Não se dá conta que isso aborrece a Deus. Isso é abominável. É abominável diante de Deus. Deus não mandou ninguém fazer essas coisas. Isso ofende a Deus, mas a pessoa faz. Por que faz? Porque o sacerdote, o enviado do diabo, porque ele, se é um mentiroso, é enviado do diabo, ele ensina coisa errada para a pessoa. Ele ilude a pessoa com um monte de farsa, com um monte de coisa, para prender a pessoa ali e trazer a pessoa cativa. Por que ele não fala a verdade? Porque ele tem medo dos fiéis ir embora. Então ele fala aquilo que agrada a pessoa. Não, Deus perdoa tudo. Você reza aí uma Ave Maria. Deus não mandou fazer isso. A pessoa faz por quê? Porque ela não conhece a Bíblia. Ela escuta o padre falar e ela não vai lá na Bíblia conferir se aquilo é verdade ou não. O padre não lê para ela o que está escrito na Bíblia. Ele enrola, ele engana, ele pega um pedacinho só ali, fala alguma coisinha e torce de acordo com o que agrada o povo e agrada a ele para manter o povo cativo. Mas a pessoa não conhece a Bíblia, ela aceita. E ela prefere acreditar na falsa religião. Por quê? Porque ali está tudo certo. O que ela fizer está feito. Está errado isso. Conclusão: quando a pessoa vai nessas religiões e aprende o errado e começa a fazer o que é errado, está abandonando a Deus. Aí, quando a coisa fica feia, ela vai querer buscar a face de Deus e não vai encontrar. Os israelitas, eles acharam que eles podiam fazer aquilo, mas quando eles viram que o inimigo estava oprimindo eles há 18 anos, levaram 18 anos para cair na real, para ver que os bonecos dele não resolviam nada. Quando ele viu aquilo e estava cercado de todos os lados, eles viram que as estátuas dos deuses deles não serviam para nada, então eles foram buscar a ajuda de Deus. Mas o Senhor já estava tão enfadado com eles que veja qual foi a resposta. O Senhor disse: ide e clamai aos deuses que vós escolhestes. Vai lá, clama aos deuses que vocês escolheram. Eles que vos livrem no dia da sua angústia. Meu irmão, nunca queira depender da ajuda de objeto algum, porque não vai funcionar. Eles não vão te livrar. Não fica na dependência da Santinha, porque aquilo ali não é nada. É conversa fiada. Se você possui na sua casa alguma imagem de escultura, algum quadro, alguma pintura, uma estátua de gesso, de madeira, ou algo parecido, imagem que você chama aí de Nossa Senhora, que senhora o quê? Seja lá da Virgem Maria, da Aparecida, ou até mesmo um crucifixo com Jesus pregado ali. Livre-se disso. Isso é maldição. No livro de Êxodo, olha o mandamento que Deus deu. Está escrito assim: não terás outros deuses diante de mim. Mas aí a pessoa está tão iludida pela religião que ela fala: não, mas a Nossa Senhora não é Deus, é a Nossa Senhora. É nada. Aquilo ali é objeto falso, é coisa que rouba a sua fé. Quem tem juízo obedece ao que Deus diz. Jesus falou: examinai as Escrituras. Meu irmão, você tem que ler a Bíblia, tem que conhecer a verdade, tem que saber o que agrada a Deus e o que não agrada. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Quando você examina a Escritura e faz conforme está escrito, você tem a vida eterna. É promessa de Deus.
Jesus disse, são elas que testificam de mim. Não é que testifica da Maria, não testifica da Aparecida, não testifica do São João, do São Pedro, nem de São ninguém. É só você prestar atenção no que a Bíblia diz e você vai ver o quanto a sua religião está mentindo, está enganando e levando você para o inferno. E é verdade isso. Leia a Bíblia que você vai ver. Sabe por que eles fazem isso? Fazem isso porque eles não têm compromisso com Deus e não estão nem aí se você vai se queimar no fogo do inferno. Porque eles vão com certeza, porque sabem o que estão fazendo. Eles não estão enganados não, conhecem a Bíblia, estudaram. O sujeito estuda muitos anos para ser padre. Ele conhece a Bíblia, só que ele não respeita, ele não obedece. Ele aprende as falcatruas, que é para enganar o povo, manter a igreja dele cheia e levar o povo ali na conversa. Fazer do povo massa de manobra. O principal objetivo do inventor das religiões é levar a pessoa para o inferno. Por quê? Porque o inventor da religião é o próprio Satanás. Deus não inventou religião nenhuma. Então abra o teu olho, porque se você é uma pessoa de um bom coração, uma pessoa que tem um propósito sincero de servir a Deus, busque ler a Bíblia, procure ouvir a pregação da verdade. Saia dessas religiões, porque isso aí vai te levar para o buraco. Vamos orar então? Senhor das palavras da vida, só Tu tens a palavra da vida eterna. Pai, nós não podemos nos afastar de Ti, porque para quem iremos, meu Deus, se só o Senhor tem a palavra da vida? Oh, meu Deus, que esta mensagem alcance tantos quantos o Senhor chamar. Eu sei que muitos vão se ofender com essas palavras, mas porque não são teus. Conforme o Senhor Jesus disse, ninguém pode vir a mim se isso não for concedido pelo meu Pai que está no céu. Mas aquelas pessoas a quem o Senhor chamou, Pai, que estas palavras alcancem o coração delas. Meu Deus, alcance aquela pessoa que ainda reluta em deixar a religião, mas que é uma pessoa sincera, que está enganada, mas que quer te servir. Essa pessoa não pode se perder. Tomara que ela entenda que esses bonecos, nos quais ela passou a vida toda acreditando, que ela entenda que nenhum deles tem poder algum. E que se ela não se desfazer desses objetos, o Senhor não vai poder abençoar na hora que ela mais precisar. Oh, meu Deus, eu intercedo por essa pessoa que ouviu a verdade. Ela sabe, ela acreditava que aquela religião era de Deus, mas ela sabe agora que isso aborrece ao Senhor. Compete a ela tomar uma decisão. Pai, se tem um demônio segurando essa pessoa na mentira, ele vai ter que soltar ela agora. Porque eu vou usar a autoridade que o Senhor me deu para amarrar esse mal que está na vida dela. Em nome de Jesus, eu amarro o espírito da mentira. Eu estou falando com você agora, espírito do engano. Você foi desmascarado. Não tem mais como enganar essa pessoa porque ela já foi informada das tuas falcatruas. Agora eu amarro você e eu te ordeno, pega toda a mentira que você colocou na mente dela. Pega o zumbido no ouvido. Pega os problemas que você trouxe, as enfermidades que você colocou neste corpo. E em nome de Jesus, deu fora com tudo o que é teu. Obrigado, Jesus. Eu encaminho essa pessoa aos teus cuidados. Amém. Meu querido, minha querida, deixa eu só te falar mais uma coisa, que se você gostou dessa mensagem, não deixe de clicar em gostei. Se você acha que essa mensagem pode ajudar alguém que você conhece que está enganado pela religião, copie o link desse vídeo e envia para os seus contatos no WhatsApp, no Facebook, no Twitter. Enfim, se você precisar da minha oração também, deixe o seu nome e o nome da sua cidade nos comentários e diga pelo que você quer que eu ore. A pessoa que já deixou o nome e o nome da cidade não precisa deixar novamente, já está no meu caderno de oração e eu tenho orado por você. Agora, se você tem um motivo novo, uma causa nova pela qual você quer que eu ore, então escreva aí, ore por mim, por esse motivo, isso, aí eu vou orar, tá bom? Pode ter certeza que eu vou orar. Deus te abençoe.